Efésios capítulo 3, a partir do versículo 14, vamos ler até o 21. Diz assim: quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai, o Criador de todas as coisas dos céus e na terra. Peço que, da riqueza da sua glória, Ele os fortaleça com o poder interior no meio do seu Espírito. Então, Cristo habitará em seu coração, à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Toda a glória seja a Deus que, por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Feche seus olhos, ore comigo. Vamos fazer uma oração de amor. Grandioso Deus, ó Pai da eternidade, estamos aqui, Senhor, mais uma noite, mais uma vez, ó Deus, reunidos como igreja do Senhor neste lugar. Ó Deus, para que possamos fazer menção da Sua palavra, para que possamos olhar para a Sua palavra e para que a Sua palavra venha falar aos nossos corações, a ponto, ó Deus, de aprendermos, a ponto de sermos exortados, a ponto de sermos transformados e modificados e modelados à imagem de Cristo Jesus. Portanto, Deus, leve as nossas mentes cativas para Ti, que o Teu reino cresça em nós e através de nós, para a glória de Deus Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, aqui a gente tem esse trecho do apóstolo Paulo, que ele escreve aos Efésios. Nós temos aqui, pelo menos nesses versículos 14 a 21, temos aqui uma oração que Paulo faz em favor da igreja. Bom, claro que especificamente e primeiramente para a igreja que se encontrava na cidade, se reunia na cidade de Éfeso, mas sabemos claramente que a palavra de Deus fala também a nós, e esta oração se dirige também a nós nos dias de hoje. Por meio dessa oração aqui de Paulo, eu queria falar algumas coisas com vocês acerca da experiência progressiva do amor de Deus na vida do crente. Quero falar sobre a experiência progressiva que o amor de Deus deve ter em nossas vidas. Todo crente deve viver uma vida de progressão, de evolução, de melhorias na presença de Deus, usufruindo do amor de Deus, experimentando do amor de Deus de forma cada vez mais intensa, de maneira cada vez mais progressiva. Então é isso. Se fôssemos dar um título aí para a pregação, seria a experiência progressiva do amor de Deus na vida dos crentes. Quero primeiro falar uma frase aqui que eu anotei de um teólogo inglês, que ele disse, que é o N.T. Wright, o Nicholas Thomas Wright. Ele diz: o amor, amor e poder, poder e amor, esses são, representam mais da metade dos romances e das poesias. O amor, pelo poder, devastou continentes e impérios. O poder do amor levou pessoas fracas a fazerem coisas poderosas. Essas
são as forças que regem as nossas vidas, nossas casas, nossos países, nossa política e o nosso mundo em geral. O amor e o poder. O mundo visa o amor pelo poder, mas os crentes devem experimentar o poder do amor. O mundo busca, por meio das suas maneiras mais cruéis e por vezes intensas, como estamos vendo recentemente, as guerras que estão se estabelecendo no mundo, as nações, por amor ao poder, elas tomam territórios, por amor ao poder, elas levam guerras e destruição, mas os crentes, movidos pelo poder do amor, levam a palavra do Evangelho, que definitivamente traz transformação para a vida de todo aquele que crê no poder do amor. Então, irmãos, Paulo, ele faz essa oração, e os termos que Paulo coloca nessa oração é justamente isso: o poder que o amor pode exercer na vida do crente. Lembrando que aqui o amor é uma experiência, obviamente racional, é uma experiência contida naquilo que nós conhecemos acerca de Deus. O amor não é um sentimento abstrato, mas o amor de Cristo Jesus é um elemento extremamente objetivo que pode ser conhecido. Também ele não é um elemento puramente iletrado, fechado dentro das 4 linhas de uma página, de uma página de um livro, mas o amor representa uma pessoa real, uma pessoa que tem uma vida real para nos oferecer. São nesses termos que o apóstolo Paulo faz essa oração, a fim de levar a igreja a experimentar esse amor, a viver esse amor e viver uma vida progressiva, uma vida de crescimento dentro dos aspectos desse amor de Deus. Paulo ora para que o crente possa então descobrir e experimentar o verdadeiro significado do ser cristão. O que é ser cristão? O que é a gente dizer que é dizer que somos cristãos? A gente vir num culto, levantar a mão, dizer que cremos em Jesus e continuar uma vida vivendo mais do mesmo, sem experimentar uma transformação, uma modificação de vida. A proposta que Paulo traz aqui na oração pressupõe que o crente deve descobrir, por meio de uma caminhada, por meio de uma trajetória, por meio de um trabalho, muitas vezes árduo, a pessoa vai ingressar num progresso, numa caminhada, onde ela vai aprender e ela vai descobrir cada vez mais as nuances, cada vez mais os níveis elevados que esse amor de Cristo Jesus tem para nos oferecer. Irmãos, é muito triste uma vida de um crente que ele entra na igreja, aceita Jesus e fica e permanece naquele nível, naquele estado por 10, 20, 30, 40 anos. Irmãos, necessariamente a vida do cristão significa seguir um alvo, correr atrás de um objetivo, e esse trabalho, esse exercício, esse movimento levará você inevitavelmente ao crescimento. Para o cristão verdadeiro é imprescindível a vida de crescimento espiritual. Paulo vai orar, Paulo vai pedir para que Deus e para que a igreja venha experimentar essa vida evolutiva, essa vida progressiva do amor de Deus para os crentes, e que os crentes recebam de Deus essa vida, esses aspectos de aprendizado da parte de Deus. Bom, isto é conhecer a Deus e criar raízes profundas em Deus. Não é simplesmente, olha, eu fui num culto numa igreja uma vez, ali o pastor me convenceu que Jesus é Deus, e o que eu tinha que aceitar, eu aceitei.
Mas eu pergunto, o que na sua vida mudou a partir daquele dia? Você começou a caminhar e você ingressou numa caminhada de aprendizado contínuo? Ou você ficou em um nível em que, olha, Jesus me ama e está tudo bem? Irmãos, existe, você veja que Paulo coloca aqui em termos geométricos, né? Paulo fala de largura, comprimento, altura e profundidade. O amor de Deus, ele é incomensurável. O amor de Deus, ele é suficiente e excedente em todos os seus aspectos. O amor de Deus, ele vem suprir todas as nossas necessidades básicas. Ele vem nos ensinar o beabá do Evangelho, mas ele também pressupõe que nós devemos continuar, porque existe uma longa trajetória pela frente. Existe uma largura, existe uma profundidade, existe uma altura, existe um aspecto de imensidão, de um mundo imenso, infinito a ser conhecido, que nós precisamos começar a aprender, começar a correr, porque é muita coisa que precisamos aprender. Temos muito de Deus para aprender, temos muito de Deus para viver. E às vezes nós ficamos em uma vida rasa. E às vezes nós, por diversos motivos, às vezes sim, porque o trabalho nos assedia, às vezes porque o próprio inimigo move situações para nos desencaminhar e nos desmotivar, mas às vezes também por preguiça. Mas o fato é que existe muito de Deus à nossa frente, existe muito de Deus para a nossa vida, e a gente precisa buscar, a gente precisa aprender, a gente precisa viver. Paulo faz essa oração, ele diz: eu peço que a riqueza da glória os fortaleça, eu peço que vocês venham aprender e receber a medida do Espírito Santo, eu peço que vocês, como convém, veja, convém, é intrínseco, é necessário, faz parte do caráter do povo de Deus, que possa compreender a largura, a profundidade, a altura e o comprimento. Enfim, irmãos, é conhecer de Deus e criar raízes profundas em Deus. A gente não pode simplesmente na superfície dizer: olha, eu aceitei Jesus aqui na superfície, mas como árvore plantada em Deus, devemos criar raízes profundas para dar frutos nas alturas. Nós precisamos ter raízes muito bem estabelecidas, profundas. Por isso Paulo fala sobre profundidade. Existe conhecimento profundo que está disponível para todos nós. Nós precisamos criar raízes nessa profundidade, para que então possamos trabalhar e produzir frutos em grande altura, em elevadas alturas, frutos que vão levar tantos outros a este conhecimento. Isto é ter o amor como um modelo, como uma base sólida para todos os aspectos da nossa vida. Então, a vida cristã não é simplesmente a gente aceitar Jesus, sentar no banco domingo à noite, participar de um culto de umas 2 horas e pronto, cumprir a minha tarefa, a minha cota semanal de religiosidade, e o resto da semana eu vou fazer as minhas coisas. Irmãos, o Evangelho todo, ele deve ser pregado para o homem todo, isto é, o Evangelho tem que fazer parte da sua vida social diária. O Evangelho, ele deve trazer transformação, mudança, deve moldar. O Evangelho deve ser o modelo da sua vida enquanto professor, enquanto estudante, enquanto marido, enquanto esposo, enquanto você, enquanto filho, enquanto pai, enquanto cidadão deste mundo, enquanto uma pessoa que tem a responsabilidade de votar. Nós precisamos deixar que o Evangelho venha produzir raízes profundas em todos os aspectos da nossa vida. Portanto, devemos viver o Evangelho todo para o homem todo, ou seja, para a nossa vida inteira. E devemos saber direcionar este amor, devemos saber direcionar este Evangelho, devemos saber direcionar
de forma efetiva, que venha produzir resultados para a vida de tantas outras pessoas. São os frutos. Veja, eu estou falando em termos aqui de árvore, né? Já falei raízes e falei frutos. Então vamos criar essa imagem na nossa mente. Pensemos que nós somos uma árvore, e a palavra de Deus faz essa analogia para nós. A palavra de Deus diz que nós somos árvores, devemos ser árvores plantadas. E a palavra de Deus diz que podemos ser conhecidos por aquilo que nós produzimos, ou seja, as árvores são conhecidas pelos frutos que dão. Então, se nós queremos produzir frutos de forma efetiva para a vida de outras pessoas, ou seja, frutificar, a árvore não produz fruto para si, a árvore produz fruto para quem vai colher os frutos. Ou seja, os frutos da nossa vida não é para o nosso benefício pessoal, é para o benefício do povo de Deus, é para o benefício da comunidade de Deus, é para o benefício da família de Deus. Mas, para que cheguemos a produzir frutos, precisamos antes nos tornar árvores fortes, árvores fortificadas e bem estabelecidas por meio de profundidade, por meio de raízes. Nenhuma árvore com raízes rasas pode ficar de pé diante de um vento, de um vendaval. Enfim, irmãos, esses são as analogias, né? A própria palavra de Deus faz isso para nossas vidas. Portanto, aqui a oração de Paulo vai para além do desejo de que os cristãos apenas conheçam a Deus. É muito importante a gente trabalhar essa linguagem. Devemos conhecer e prosseguir conhecer a Deus. Devemos trazer pessoas aqui e convencê-las. Devemos, através da nossa vida diária, convencer os nossos amigos, os nossos parentes, os nossos colegas de trabalho, os nossos familiares. Devemos convencer pessoas que estão à nossa volta acerca do Evangelho, acerca da verdade. Mas devemos ser participantes das riquezas. Devemos não apenas conhecer a Deus, mas devemos ser participantes das riquezas da glória de Deus. Irmãos, existe uma profundidade, existe uma largura, existe uma altura, ou seja, existe um espaço imenso a ser conquistado. E para isso nós devemos conhecer, devemos estabelecer raízes profundas e devemos nos tornar, sermos participantes dessa glória, participantes deste poderoso ministério que é o ministério da pregação. Bom, vamos pontuando aqui algumas coisas agora acerca de alguns versículos. Paulo, ele começa no versículo 14, então, falando em termos da oração, né? Ele diz: quando penso em tudo isso, caio de joelhos. Em que Paulo está pensando? Ora, talvez se você não veio na semana passada, você não pegou ali a ministração da semana passada, que falou justamente dos versículos anteriores. Paulo, quando ele faz aqui, ele está fazendo um link exatamente ao contexto imediato dos versículos anteriores, onde Paulo apresenta a ideia de um mistério revelado. Paulo falando que Deus, ele revelou o seu plano. Qual era esse plano? De fazer dos dois povos, judeus e gentios, uma só nação, um só povo para a glória de Deus. E aí quando Paulo começa a falar, e ele começa no capítulo 3 aqui, a partir do primeiro versículo, falando desse propósito, desse mistério, falando desse segredo, que antes estava oculto não porque ele não foi pregado ou não foi anunciado, não, porque Jesus foi anunciado desde o início do mundo. Mas, ainda que as profecias do Antigo Testamento estavam acontecendo, havia uma dificuldade para as pessoas enxergarem. Então, o Evangelho antes estava oculto por causa da deficiência do povo, que não tinha capacidade de enxergar o que estava sendo claramente falado por meio dos profetas Jeremias, Isaías, dos profetas menores, dos maiores, por meio das histórias de Israel, por meio das promessas abraâmicas, por meio da promessa davídica. Deus estava falando que iria levantar dentro do povo de Israel aquele que iria salvar não só o povo judeu,
mas também seria bênção para todas as famílias da terra. Cristo Jesus é esse Salvador, que agora Paulo ele diz claramente, esse é um mistério, que antes estava oculto, mas agora está revelado, agora está claro. Deus mostrou plenamente o seu plano, o seu propósito de salvação, de união para todos os povos e nações. Quando penso nisso, Paulo começa a dizer então, Paulo começa a orar. Paulo ele propõe a sua teologia da unificação dos povos por meio da igreja. E agora Paulo ele começa a orar em favor da igreja, para que essa igreja venha viver a profundidade, para que essa igreja venha experimentar a altura, a profundidade, a largura, o comprimento desse ministério glorioso, que é participar da igreja que não é batida jamais, a igreja cujo pode se levantar todo o império das trevas, mas as portas do inferno não prevalecem sobre essa igreja, porque essa igreja é vitoriosa. Por que a igreja é vitoriosa? Porque a igreja está debaixo dos comandos do vencedor, que é Cristo Jesus. Cristo Jesus, ele venceu e saiu para vencer. Lá diz em Apocalipse. Irmãos, portanto ele diz, quando penso em tudo isso, caio de joelhos. Obviamente, não tem como ficarmos inertes, parados, não tem como ficarmos apáticos, indiferentes, diante de tão maravilhosa e gloriosa doutrina. Veja, quando falo que nós não tínhamos condição de sermos salvos, nós não poderíamos buscar salvação pelos nossos meios e os nossos métodos, nós não tínhamos força para gerar salvação para nós mesmos, porque a salvação estava, entre aspas, contida apenas no povo escolhido, o povo judeu, o povo separado. Eles tinham a lei, eles tinham os profetas, eles tinham a promessa, e nós, os gentios, que tínhamos nada. Mas agora, em Cristo Jesus, nós podemos ser participantes e co-herdeiros da promessa de Cristo Jesus. E aí Paulo, diante dessa maravilhosa doutrina, diante dessa exposição gloriosa, que é a graça de Cristo Jesus, que traz salvação para aqueles que jamais poderiam experimentar a salvação, ele diz, quando penso nisso, eu caio de joelhos. É esse o ato do crente genuíno, do crente verdadeiro. Quando se depara com a salvação, com a graça, irmãos, quando nós nos deparamos com a graça de Cristo, o que nós podemos fazer se não cairmos de joelhos? Quando nós nos deparamos com o favor que jamais poderíamos alcançar, o favor que jamais mereceríamos, mas por meio da misericórdia de Deus, de graça nós recebemos essa graça. E quando nós pensamos nisso, o nosso movimento deve ser o mesmo de Paulo, cairmos de joelho. Obviamente que aqui não é uma doutrina, não é uma colocação aqui de uma doutrina de que a gente sua oração só é válida se for de joelho, nada disso. Nada disso. A oração de joelho é boa, é válida, né? A oração de joelho passa uma ideia de reverência. É isso que Paulo está falando assim. Quando eu penso nessas coisas, quando eu penso na salvação, quando eu penso na graça de Cristo Jesus, eu me prostro em reverência. O meu coração demonstra reverência e demonstra gratidão por tamanha glória, por tamanha graça que Cristo Jesus nos oferta. É isso, ok? Então, de joelhos passa essa ideia de reverência. E aí Paulo, ele continua no versículo 15 dizendo, é uma reverência a quem? É uma adoração ao Criador de todas as coisas, nos céus e na terra. Irmãos, o Criador de todas as coisas, ou Criador, existem outras traduções que falam sobre famílias, Criador das famílias dos céus e na terra. É justamente essa ideia, é uma referência a uma unidade do corpo celeste, uma unidade entre o corpo de Cristo na terra e o corpo e a igreja celeste no céu, os seres celestiais unidos aos seres humanos, e todos
corroborando e adorando e levando glória para Deus Pai. Eu oro, quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai. Quem esse Pai é? Ele é o Criador de todas as coisas, nos céus e na terra. Nada foge do seu olhar, nada foge do seu domínio. Ele domina todas as coisas, porque Ele que suscitou e criou e trouxe à existência todas as coisas que antes não existiam. Ele, Deus Pai, é o nosso Criador. Aleluia. Mas veja, nós devemos ter essa perspectiva de olhar para Deus como Criador. Como eu disse, naquela ministração do hino, Jó, no início da sua jornada ali, do seu livro, ele olhava para Deus como Deus Criador. Mas depois de toda a sua experiência, depois de toda a sua trajetória, depois de todo o seu aprendizado, Jó, ele aprendeu com o seu próprio discurso. Jó, ele aprendeu com o discurso dos outros amigos. Jó, depois ele foi palestrado, ele foi ensinado pelo discurso do próprio Deus. E aí sim ele disse: eu sei que meu Redentor vive. Irmãos, nós não podemos olhar para Deus apenas como Criador. Assim, Ele é o Criador, mas o Criador é o nosso Redentor. Aí que está a graça. Deus não tinha obrigação ou compromisso com a sua criatura. A criatura que se afastou de Deus, a criatura que se distanciou, que pecou e quis deliberadamente correr os seus próprios passos. Mas o Criador se tornou o nosso Redentor. Aleluia. E é nessa graça, e é nessa perspectiva que nós devemos criar uma progressão de conhecimento. Devemos sim reconhecer aqui, olha, eu preciso desse Deus. Esse Deus é o Criador de todas as coisas. Ele domina tudo, sobre tudo e sobre todos. Eu não tenho como escapar desse Deus. Às vezes a gente vai olhar para o atributo de Deus no seu aspecto de justiça, de juiz, daquele que julga retamente todas as coisas de forma imparcial, sendo absolutamente justo nos seus decretos. Aí isso pode causar um certo medo em nós, mas nós devemos progredir na nossa vida, devemos continuar conhecendo acerca de Deus, sabendo que esse Deus que é juiz, Ele também é o justificador. João diz assim na sua epístola: Ele é o juiz, mas Ele também é o justificador. Ele é quem nos julga e é Ele quem nos justifica. Devemos percorrer a profundidade dos ensinamentos de Deus. Devemos percorrer a altura, a largura, o comprimento. Devemos percorrer os espaços que estão disponíveis para acessarmos aos conhecimentos de Deus que Deus tem para nós. Continuando, e aí Paulo fala sobre a sua devoção. No versículo 14, fala sobre a sua perspectiva do Deus Criador de todas as coisas, do Deus soberano. E no versículo 16, então, ele coloca a sua ideia, o seu pedido, a sua súplica. Ele diz: peço que da riqueza da sua glória, Ele os fortaleça com poder interior por meio do seu Espírito. Peço que Ele os fortaleça. Irmãos, nós devemos viver essa profundidade de relacionamento para com Deus. Veja, altura, profundidade, traz a ideia a ideia vertical, de relacionamento. Largura e comprimento traz a ideia horizontal de relacionamento. Ou seja, nós devemos pedir a Deus em prol do nosso próximo. Devemos buscar a Deus em favor do próximo. É isso que Paulo está fazendo aqui. Peço que da riqueza da sua glória, existe Deus, Ele é glorioso. A glória de Deus é o amálgama, é a mistura de todos os atributos de Deus. A glória de Deus em si não é um atributo, mas a glória é o esplendor da reunião de
atributos de Deus. Por isso que se fala da glória de Deus. O que é a glória de Deus? Quando se fala de glória de Deus é que Deus ele é justo, Deus ele é santo, Deus ele é perfeito, Deus é soberano, Deus é isso, você vai falando dos atributos de Deus. Deus é onipotente, onipresente, Deus é eterno, Deus é autossuficiente, Deus ele é glorioso. Glorioso porque ele é perfeitamente santo em todos os seus atributos. Então ele está dizendo, peço que da riqueza da sua glória, que Deus é muito rico em glória, é uma forma de falar de quantificar a riqueza de Deus, ou seja, é algo impossível, nós não encontramos palavras. É a palavra que Paulo trouxe para minimamente falar da grandeza quantitativa da glória de Deus. Peço que da riqueza, porque não existe ninguém mais ricamente glorioso do que Deus. A gente poderia, talvez Paulo estava muito mais acostumado com os aspectos imperiais ou monárquicos do que com nós, né? Ainda mais aqui nós no Brasil. Talvez nascêssemos há uns 200 anos atrás e a gente ia pegar o Brasil, o Império. Mas nós não temos essa noção do que é a pompa de um rei, qual é a pompa de um imperador. O Império Romano, os imperadores do Império Romano, meus irmãos, eles jogavam para si o título de divindade. Eles queriam que o povo adorasse a figura do César, que estava sempre em vigência num determinado momento. Levantando estátua, fazendo o povo adorar, fazendo o povo criar, fazendo o povo jurar o nome de César e tal. Paulo está dizendo, só existe um rei, só existe um monarca, só existe alguém que é suficientemente rico em glória, que é digno de adoração. É Deus o Pai, o Criador de todas as coisas. Ele é rico na sua glória. Então eu peço que esse Pai, que é rico, glorioso, que ele é rico na sua glória, acima de qualquer um que nós podemos encontrar na terra, eu peço que ele os fortaleça com o poder interior no meio do seu espírito. Irmãos, João Calvino, ele disse o seguinte sobre esse versículo. Ele disse, os crentes nunca progridem tanto que não mais necessitam de crescimento. A mais elevada perfeição do crente nesta vida consiste em desejar ele, com toda a solicitude, progredir ainda mais. Ele declara que tal confirmação e obra do Espírito, pois como o Espírito de todo bem procede do Espírito de Deus, assim também o seu desenvolvimento. Ou seja, o João Calvino, um reformador do século XVI, ele afirmou por meio desse versículo, né, no seu comentário ao livro de Efésios, dizendo nesse aspecto de que, primeiro, olha, o crente ele nunca vai aprender ao ponto de dizer, bom, até aqui já está bom, é suficiente, estou satisfeito. Não, o crente verdadeiro, quanto mais ele aprende de Deus, mais de Deus ele quer aprender. O crente verdadeiro, quanto mais ele acessa de Deus, mais ele quer acessar, porque quanto mais ele acessa, ele fala, meu Deus do céu, tudo que eu aprendi, tudo isso é muito pouco, eu sei que ainda existe muito mais, eu sei que existe uma profundidade muito maior, eu sei que existe uma altura muito maior a ser alcançada, uma largura, um comprimento, existe um espaço muito grande que eu preciso ainda alcançar. Então, João Calvino disse que um crente nunca pode progredir na sua vida tanto de modo que diga que esteja satisfeito. E essa progressão, ela só pode ser declarada e confirmada por meio da obra do Espírito, porque é o que Paulo faz aqui, ele dizendo, peço que da riqueza da sua glória, ele quem? Deus os fortaleça com o poder interior, por meio de quem? Por meio do seu esforço próprio? Não, por meio do Espírito Santo de Deus. Irmãos, é o Espírito quem nos fortalece, é o Espírito quem nos vivifica. Irmãos, é o Espírito Santo que primeiramente regenera o nosso coração, dando-nos capacidade de crermos em Deus e então ingressarmos numa vida de conhecimento progressivo de Deus. Então, é o que Paulo ainda fala
aos Filipenses, né, que tanto o querer quanto o efetuar é Deus que opera em nós. É Deus que opera em nós. Mas isso não isenta a nossa responsabilidade. A gente não pode olhar para isso e pensar, bom, se é Deus que produz em mim o querer, e é Deus que faz eu efetuar alguma coisa, então eu vou ficar aqui esperando a vontade de Deus. Calma aí. Nós temos a nossa responsabilidade de nos arrependermos, de nos rendermos. Nós temos a nossa responsabilidade de abrirmos essa palavra linda e santa e lermos, aprendermos e estudarmos, porque é por meio dessas coisas que o Espírito Santo, ele opera em nós. Nós precisamos reconhecer que tudo o que nós fazemos é o Espírito Santo produzindo em nós o querer efetuar, e que nós temos a responsabilidade. Se eu não aprendi de Deus, foi porque eu não quis aprender de Deus. Se eu não busquei a Deus, foi porque eu não quis buscar a Deus. Se eu não quis evoluir numa vida de relacionamento com Deus, não foi porque o Espírito Santo não produziu o querer efetuar em mim. Não, foi porque eu busquei rejeitar essas coisas de Deus. Irmãos, porque o Espírito Santo está falando o tempo todo. Apocalipse fala, as 7 vezes da asa, quem tem ouvido, ouça. Por quê? Porque o Espírito está falando. O Espírito está falando nas igrejas. A palavra de Deus, toda vez que é aberta e é explicada, o Espírito de Deus está falando. Não sou eu, Júnior ou Sérgio, que fala aos corações de vocês, mas é o Espírito Santo, por meio da palavra, que fala ao coração de cada um. É o Espírito Santo, por meio do trabalho, do exercício, do estudo e da oração. A gente está enfatizando muito a questão do estudo, mas devemos lembrar que estamos falando de uma oração de Paulo. Ou seja, não podemos deixar de lado o aspecto da vida da oração, por meio do estudo, por meio da oração, por meio de uma vida de intimidade com Deus. O Espírito Santo nos fortalece. Nos fortalece. Nós somos desenvolvidos, é oração, é jejum, é leitura bíblica, e tudo isso junto são fatores que vão corroborar, que vão nos ajudar, que vão nos fortalecer o Espírito Santo de Deus dentro de nós. É lindo o que Paulo faz aqui. Peço que da riqueza da sua glória, Deus nos fortaleça com poder. Irmãos, e aqui, como a gente está falando, não é o amor ao poder, mas é o poder do amor. Paulo está falando que com o poder do amor de Deus, com o poder da graça de Deus, com o poder da misericórdia dele, com o poder da transformação que ele opera em cada um. Paulo está dizendo, eu peço que Deus, com a sua gloriosa riqueza, opere em vocês com poder, por meio do Espírito Santo. E aí ele, no versículo 17, então Cristo habitará, à medida que... É interessante que ele faz esse jogo de palavras. O versículo 17 diz, então, ou seja, ele está trazendo aqui uma conclusão do que ele acabou de falar. Ele fez o pedido, uma oração. Olha, eu peço que Deus fortaleça vocês. Então, peço que Deus fortaleça vocês por meio do seu Espírito. Então, Cristo habitará em seu coração à medida que... A gente precisa fazer uma pausa aqui. A gente não pode ler à medida que a gente precisa parar um pouquinho o quê? Então, Cristo habitará em seu coração à medida que você o busque, à medida que você ore, à medida que você estude, à medida que você se dedique a Ele, à medida que você se relacione com Ele, à medida que você se empenhe, se coloque, se doe, à medida que você trabalhe. Irmãos, devemos lembrar que Deus, ele é justo. Deus não vai transbordar grandes medidas nas mesmas proporções para aqueles que buscam tanto, na mesma proporção para aqueles que buscam quase nada. Irmãos, a gente estudou recentemente, nas quarta-feiras, sobre a doutrina da condenação eterna, e a gente viu que Deus, no aspecto da condenação, ele tem maneiras
proporcionais de retribuir tanto o bem quanto o mal que nós fazemos. É uma questão retributiva de Deus. Olha, a gente vê isso nas parábolas, né? Parábola de pessoa que trabalhou mais e que produziu mais e que retrabalhou ali os talentos, e aquele que não trabalhou, que enterrou, ele não vai receber nada, muito pelo contrário, aquilo que ele tinha vai ser tomado. Então, são aspectos retributivos de Deus. Se você buscar, se você orar, se você se dedicar a Deus, e mais, e mais, e mais, à medida que você fizer isso, Deus derrama mais e mais e mais na sua vida. É lindo, e é por isso que a gente precisa fazer essa pausa no que Paulo faz aqui. Então Cristo habitará em seu coração à medida que, na proporção, à medida, no momento em que você vai fazendo. Aqui não é a doutrina das obras. Aqui não é a doutrina para a salvação. Aqui é a doutrina de uma construção de vida. Aqui é uma doutrina da vida piedosa que nós devemos ter em Deus. Aqui é a doutrina da santidade. Aqui é a doutrina da nossa vivência dentro da igreja, dentro do nosso relacionamento com Deus. Já estamos aqui pressupondo que já somos salvos, e assim somos, né? Aqui não é a doutrina assim, à medida que você fizer, você será salvo. Não é isso. Você já é salvo, mas à medida que você buscar, orar, jejuar, trabalhar, estudar a palavra de Deus, buscar Deus em oração, em propósito, buscar Deus com toda a intensidade, à medida que você fizer isso, mais de Deus você receberá. Mais de Deus você receberá. Então Cristo habitará. Veja, Paulo está dizendo, então Cristo habitará em seu coração à medida em que confiamos e dependemos dele. Quanto mais dependente de Deus você é, quanto mais dependente de Cristo você é, mais favor de Deus você vai receber. Porque veja, talvez a gente pense, não, eu sou autossuficiente nessa área, aqui eu domino, aqui eu sei, então você não está deixando espaço para Deus te ensinar. Você não está deixando que Cristo venha trazer um modelo de ser em determinada área, porque você sabe e domina isso na sua vida. Irmãos, nós devemos entregar nossa vida para Cristo e dizermos, Deus, Cristo, eu sou inteiramente dependente de Ti na minha vida, nos meus negócios, no meu casamento, na minha vida pessoal, na minha vida profissional, na minha vida social. Eu sou absolutamente dependente de Cristo e confio em Ti, ó Cristo, para que eu venha crescer, evoluir espiritualmente em todas estas áreas. É por isso que Paulo coloca nesses termos, à medida Cristo habitará em vocês, à medida que vocês confiarem e dependerem dele, à medida que nós nos aprofundamos no amor de Deus. Irmãos, não basta achar que o ato de levantar a mão aqui um dia e está tudo bem, está tudo certo, já foi realizado, tudo que a gente precisava fazer, nós fizemos ao levantarmos a mão. Não, nós precisamos reconhecer que existe um caminho muito longo a ser percorrido. Existe uma estrada imensa, linda e gloriosa de aprendizado, de ensinamento, de vivência e de relacionamento com Deus. Eu já tenho 20, 30 anos de vida, meu irmão. Talvez a gente só esteja no início da nossa caminhada. Talvez a nossa vida inteira, o pastor João está aí, tantos anos de crente, 91 de vida e tantos anos, né, de crente, pastor, trabalhou muito. Mas aqui é só o início da nossa trajetória. É na eternidade que a nossa história de fato começa. É na eternidade que nós vamos de fato começar a aprender sobre Cristo, porque lá na eternidade nós estaremos frente a frente com Deus. Nós estaremos diante dos olhos de Cristo, olho com olho, e iremos aprender. E saiba disso, irmãos. Deus, Ele é um ser infinito. Deus é um ser inesgotável. Nem toda uma eternidade será necessário para que a gente possa aprender tudo de Deus. Talvez nem 1 milhão de eternidades poderiam ser suficientes para aprendermos tudo de Deus, porque um dos aspectos principais de Deus é que Deus, Ele é eterno. Deus é eterno em todas as suas nuances, em todos os seus aspectos. Nós
Por isso que eu disse, aqui a nossa vida, aqui a nossa aprendizado, a nossa vivência, aqui é apenas o início da nossa história. Seja com 30, 40, 50, 60, 80 anos de crente, ainda assim é apenas o começo da nossa história com Cristo. É na eternidade que nós iremos de fato correr, mas correr em direção a Cristo para aprender muita coisa sobre Deus. Bom, então, mas, lembrando, olhar para a eternidade não isenta a nossa responsabilidade de vivermos intensamente uma vida de relacionamento com Deus aqui e agora, ok? Ah não, deixa que lá na eternidade eu vou aprender. Irmão, tudo o que você tem para aprender de Deus aqui, você precisa aprender aqui. Muito bem, avançar mais um pouquinho. No versículo 18, ele diz que vocês possam compreender as dimensões. E aí Paulo entra nessa analogia espacial, né? Nessa analogia geométrica dos atributos de Deus, nessa analogia geométrica da essência de Deus. No versículo 18, também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Ou seja, Paulo trabalha aqui termos espaciais, termos, né, de medidas, termos geométricos, para trazer essa ideia de que, olha, existe muito de Deus a ser aprendido. Então ele diz, também oro e peço que vocês possam compreender essas coisas. Ou seja, é aprender de Deus em todas as suas indiferenças, ou todas as suas nuances, que está disponível para nós. Irmãos, existe um texto no Deuteronômio que diz assim, que as coisas reveladas são para os homens, mas as coisas encobertas pertencem a Deus. Isso significa que existe muita coisa de Deus que não está revelada nas Escrituras, mas isso também quer dizer que tudo aquilo que Deus julgou necessário que fosse proveitoso para o nosso conhecimento acerca dele, ou seja, tudo que ele quis se revelar para nós está nas Escrituras. É isso que esse texto quer dizer. Então, Paulo usa aqui essas referências de dimensões, né? Profundidade, largura, comprimento, altura, profundidade. Ele usa essa referência de dimensões com o propósito de falar acerca da imensurabilidade do amor de Deus. O amor de Jesus Cristo, ele é infinitamente largo. O amor de Jesus Cristo tem um comprimento incomensurável. O amor de Jesus Cristo tem uma altura tremenda que é inalcançável. Isto é, ninguém pode superar o amor de Cristo, tanto em largura, comprimento, em extensão, em altura. Ninguém pode ser maior, ninguém pode ter um amor maior que o amor de Cristo. E o aspecto do amor profundo de Deus, né? Não existe nenhum amor mais profundo. Ainda que a palavra de Deus traz os termos, né, comparando o amor de uma mãe com um filho, ainda assim, o amor de Cristo, de Deus, com o seu povo, com a sua igreja, é maior que o amor de um pai, que o amor de uma mãe para com um filho. Então ele fala sobre um amor abrangente e suficiente do amor de Deus. Vamos ler rapidinho Colossenses capítulo 3, versículo 11. Fala dessa questão da suficiência do amor de Deus para conosco. Colossenses 3,11 diz o seguinte: nessa nossa vida, não importa se você é judeu ou gentio, se é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre, Cristo é tudo o que importa
Ele vive em todos. Ou seja, Cristo é tudo em todos. Cristo, Ele é suficiente para salvar todos. Não existe a ideia de que, olha, Deus não pode salvar aquela pessoa porque ela é pecadora demais. Não, ela porque ela faz parte de um povo. Não. A ideia que Paulo está trabalhando desde o início desse capítulo aqui é que Deus, o plano dele sempre foi salvar todos. E Deus pode, e Deus salva todos no aspecto de toda língua, de toda tribo, de toda nacionalidade, de toda etnia. Deus pode salvar todo tipo de gente, aos nossos olhos, do melhor ao pior, Deus pode salvar. É isso. Bom, aí deixa eu falar um pouquinho então sobre a largura, esses aspectos dimensionais aqui. A largura e o comprimento. Essa largura e esse comprimento que Paulo está falando aqui fazem referência do amor de Cristo que a igreja deve viver mutuamente. O amor entre os irmãos. É o amor na escala horizontal. Largura, comprimento. Irmãos, Deus tem uma vida para a sua igreja que jamais poderia ser imaginada por qualquer mente humana. Existe uma vida que é melhor, que tem uma largura melhor, que tem um espaço melhor, mais do que qualquer ideologia. É acima do platonismo, acima dos filósofos, acima de qualquer doutrina filosófica humana. A doutrina de Cristo Jesus para a sua igreja é que a igreja venha ser uma comunidade que abrace e que venha integrar culturalmente qualquer tipo de pessoa no mundo. Então, é esse amor que nós devemos viver uma escala horizontal. Nós temos o nosso relacionamento, mas o nosso relacionamento entre irmãos deve ser também um relacionamento progressivo. Nós devemos evoluir nosso relacionamento mutuamente, porque Deus, por meio de Cristo Jesus, criou a sua igreja para que seja essa vida larga e esse comprimento na nossa vida de comunidade. Nós devemos viver uma vida que glorifique a Deus, uma vida de igreja que glorifique a Deus. E os termos de altura e profundidade fazem referência do amor de Cristo para com a sua igreja. Já é o amor na escala vertical. É o aprofundamento do relacionamento entre o crente e o seu Senhor. Veja, irmãos, então o que o amor de Deus pressupõe? O amor de Deus, o amor de Cristo, pressupõe que existe uma largura e uma profundidade de amor que nós devemos viver entre os irmãos. E esse amor pressupõe a gente cuidar uns dos outros, a gente ajudar uns aos outros, a gente aprender uns com os outros, ensinar uns com os outros, corrigir uns aos outros. Ou seja, viver uma vida de igreja em que eu venha servir e ser servido por meio de cada um. Ou seja, eu devo contribuir para a sua vida e você deve contribuir para a minha vida. E assim, juntos, nós crescemos como um corpo que glorifica a Deus, vivendo cada vez mais a intensidade do amor de Deus dentro do corpo de Cristo Jesus, que é a sua igreja. A largura e a profundidade. Mas a altura, falei errado, a largura e o comprimento. Já a altura e a profundidade é o aspecto de o quanto nós pessoalmente conhecemos e buscamos e oramos e nos dedicamos a Deus. É uma vida de intimidade. Irmãos, como eu disse, e todo dia já estou falando, talvez já esteja sendo já repetitivo, nós precisamos experimentar este amor de Cristo Jesus, que pressupõe que nós devemos progredir numa caminhada com Deus. Devemos crescer de graça em graça, de glória em glória, para a glória de Deus Pai. Por fim, para finalizar, vemos no versículo 19, Paulo diz: que vocês experimentem toda a plenitude de vida. Veja o versículo 19. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido.
é tudo que a gente já vem falando aqui. Veja, Paulo está dizendo, existe o amor de Cristo Jesus, e ele deve ser compreendido, vivido e aprendido e experimentado por vocês, ainda que este amor seja grande demais para vocês alcançá-los na sua totalidade. E por isso, é por causa disso, que nós nunca podemos desistir de progredir na nossa vida com Deus, porque o amor de Deus, ele é grande demais, ele é imenso demais, ele é grande demais para que a gente possa compreender inteiramente a sua totalidade. Nem a nossa vida inteira aqui, e nem toda a eternidade do lado de lá, a gente vai poder experimentar ou conhecer inteiramente esse grandioso amor de Deus. Então aqui Paulo faz a oração, a oração de Paulo é para que sejamos cheios não apenas com a plenitude, mas até a plenitude. Nós devemos caminhar e aprender e buscar e nos relacionar com Deus até que alcancemos a plenitude de Deus. Isso pressupõe, meus irmãos, uma progressão, uma caminhada, uma trajetória na nossa experiência com Deus, ao ponto de buscarmos um relacionamento até alcançarmos o limite possível e suportável. Não é que o limite está em Deus, o limite está em nós. Devemos buscar a Deus até o nosso limite. Devemos buscar a Deus até o que nós podemos suportar humanamente. Porque depois que nós que a gente não possa mais suportar humanamente, a gente já não vai ser mais humano. A gente vai já estar na glória com Deus, aprendendo em outros aspectos mais gloriosos. Mas na nossa vida, enquanto você estiver aqui neste mundo, você deve buscar a Deus e querer ser cheio de Deus até o limite suportável da sua existência, até você não poder mais suportar a glória de Deus, não conseguir mais ter forças físicas para carregar a glória de Deus. É isso que Paulo está dizendo, que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Deus tem uma vida plena para cada um de nós. Deus tem uma vida gigante para cada um de nós. E não, aqui não é papo de coach, não é teologia da prosperidade, é uma realidade. Deus quer que cada um de nós vivemos cada vez mais intensamente uma vida de compromisso com Deus, uma vida de relacionamento com Deus, cada vez mais intenso, cada vez mais profundo, cada vez mais alto, cada vez até o nosso limite. E qual é a medida disso? Qual é a medida? A gente deve buscar uma evolução na nossa vida, a gente deve buscar uma progressão na nossa vida, até onde? Qual é a nossa medida? Qual é a nossa régua? A régua do crente é Cristo Jesus. A régua do crente é Cristo Jesus. Avance um capítulo da sua Bíblia, você vai ver lá em Efésios 4:13, capítulo 4, versículo 13, o que Paulo diz? No versículo 13. Paulo está dizendo, veja que está dentro do contexto que a gente vai continuar falando em outras semanas, mas Paulo está falando aqui que está orando para que a igreja viva uma progressão de vida, que a igreja venha evoluir, e ele diz, evoluir até, versículo 13, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Ou seja, Paulo está dizendo, a igreja deve buscar progredir e crescer até alcançar o modelo que é Cristo. Jesus é a nossa régua, por isso que Jesus é o nosso modelo. Nós não seguimos modelos mundanos, nós não seguimos exemplos humanos, nós seguimos o exemplo de Cristo. A nossa vida piedosa deve almejar a vida piedosa de Cristo.
a nossa vida de compaixão, a nossa vida de misericórdia, de graça, a nossa vida de amor ao próximo deve visar os ensinamentos e o exemplo de Cristo Jesus para nós, porque Cristo Jesus é a nossa medida, é o nosso objetivo, Cristo Jesus é o nosso alvo. E no versículo 20 ele diz: toda glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Irmãos, Deus ele é capaz, porque Paulo está pedindo, e Paulo está ciente aqui dizendo: eu sei que Deus é capaz de realizar em nós, de realizar em vocês, muito mais do que nós pedimos, ou idealizamos, ou pensamos, ou imaginamos. O que nós imaginamos, o que nós queremos é muito raso comparado àquilo que Deus imagina para nós, aquilo que Deus deseja para nós. O nosso desejo, perto do desejo de Deus, é muito pequeno. Então, em concordância com o contexto das dimensões do amor de Jesus, do amor de Deus, Paulo conclui com a capacidade de Deus que excede em muito as nossas expectativas. Olha, nós temos, quando conhecemos a Deus, nós temos uma perspectiva, uma determinada expectativa acerca da vida espiritual, acerca da vida de crente, mas conforme nós vamos avançando na vida cristã, conforme nós vamos aprendendo de Deus, a nossa perspectiva e a nossa expectativa acerca de Deus vai cada vez mais aumentando, porque nós vamos aprendendo que Deus ele é um ser infindável. Deus tem sempre mais para nos oferecer, muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Deus ele é um ser que é generoso e ele é abundante e derrama sobre nós essas coisas. Irmãos, se nós buscamos alegria, Ele nos dá alegria plena. Se nós buscamos riqueza, Ele nos oferece as riquezas da sua glória. Não são riquezas materiais que nos satisfazem, mas são as riquezas da glória de Deus que nos complementam. Se nós buscamos estabilidade na nossa vida, Cristo nos oferece segurança eterna. É isso, a profundidade, a largura, a altura. Se buscamos perdão de um momento ou uma atitude errada que nós tomamos na nossa vida, Jesus nos entrega uma paz que excede todo e qualquer entendimento. Jesus perdoa não só o pecado do instante, não só o pecado do momento, mas Ele perdoa todos os nossos pecados. E por fim, no versículo 21, Paulo termina com um louvor a Deus na sua oração, a chamada doxologia, adoração. Ele diz, no final da sua oração, ele adora a Deus, dizendo no versículo 21, a Ele seja a glória na igreja, e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Paulo está dizendo, a Deus seja a glória por causa da sua profundidade. A Deus seja a glória pela sua profundidade, pelo seu comprimento, pela sua largura. A Deus seja a glória pela altura da sua soberania, pela altura da sua sabedoria, pela altura da sua riqueza gloriosa. A Deus seja a glória por Ele derramar essa profundidade na vida da igreja. A Deus seja a glória por Ele dar acesso a cada um dos seus filhos a uma vida gloriosa que jamais poderíamos alcançar. A Deus seja a glória na vida da igreja por causa da vida de Jesus. A Deus seja a glória em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. A Deus seja a glória. Irmãos, a nossa vida religiosa não pode ser uma religião quadrada. A nossa vida religiosa não pode ser uma religiosidade quadrada ou engessada. Nossa vida com Deus, ela deve ser dinâmica, deve ser uma vida viva, uma vida ativa, deve ser uma vida constante, uma vida em constante progresso para a glória de Deus. Receba essa palavra no seu coração, receba essa palavra na sua vida, que você encontre forças
por meio da ação do Espírito Santo de Deus dentro de você, a fim de que você possa dar mais um passo em direção a Cristo, que você possa evoluir mais um passo na sua vida com Deus, na sua vida como igreja, para a glória de Cristo Jesus. Vamos orar. Vamos orar. Amado Deus, eu quero te agradecer por a sua glória, a sua riqueza gloriosa que é derramada sobre nós, por meio da pessoa de Cristo Jesus, que lá na cruz do Calvário se entregou, não buscando reservar glória para si, mas Deus, Cristo Jesus, ele se esvaziou de toda a sua glória e riqueza e se transformou em um servo para nos servir e nos ofertar essa gloriosa graça, para nos demonstrar a profundidade do amor, a profundidade da riqueza da glória de Deus, para nos mostrar a altura, a profundidade, a largura e o comprimento do amor de Deus para conosco, a fim de que nós possamos acessar esse amor em meio da largura, do comprimento, da altura e da profundidade, de modo que possamos viver, Deus, uma vida intensa contigo. Portanto, vem com o teu Santo Espírito, promovendo em nós esse avivamento, por meio da oração, por meio da palavra, por meio de uma vida piedosa, que glorifique a Deus e que aponte para Cristo Jesus como nosso único e suficiente modelo a ser seguido. Ó Cristo Jesus, glorifica a tua igreja, a fim de que o nome de Cristo Jesus seja glorificado e o nome de Deus Pai seja exaltado em todas as gerações, em nome de Jesus. Amém. Amém.